Bom dia, está começando o programa Mais Estilo. Embora a gente vá começar com um assunto que não é muito legal, vamos falar de aborto, mas ele é importante. Aliás, é um assunto que tem que ser discutido em família. A gente não pode fechar os olhos não, porque tem tanta coisa acontecendo, muita coisa. E a doutora Sueli Rezende, velha conhecida nossa aqui, faz um trabalho contrário, mas como médica, ela também sabe o que é o aborto. Doutora Sueli, bom dia. Bom dia, Cidinha. A senhora tem um trabalho lindo de trazer crianças ao mundo através da fertilização, né? E aí, quando a senhora vê esses abortos, como que é? Cidinha, aborto, qualquer que seja o que tenha causado, a causa desse aborto, é uma situação difícil, é uma situação assim, constrangedora, tanto para o médico, paciente, e sofrida para ambos os lados, né? O que é o aborto? Aborto é a interrupção da vida, quer seja de forma assim, por uma doença espontânea ou uma situação materna que é incompatível de levar adiante aquela gestação, né? Ou mesmo aquele abortamento que o paciente resolve interromper a gravidez de forma ilegal, que não é permitido no nosso país. Nós temos duas situações que é permitido o aborto no país. É aquela situação em que a gravidez pode resultar em morte materna, né? Que a mãe não pode continuar a gestação, ou então na gravidez proveniente de estupro, né? Que resulta de uma violência sexual. E hoje isso é muito comum, não é só na paciente que está, digamos, na rua, passeando e sofrendo estupro, até dentro da próprio lar, na própria família. Aliás, pode às acontecer. Vezes de pais, né? Exatamente, irmãos, isso é muito comum. Então eu gostaria aqui de aproveitar e dizer para você que as pacientes que sofrerem uma gestação em função de uma violência sexual, um estupro, né, uma agressão, elas têm como procurar o Sistema Único de Saúde, né? Existe a referência para o atendimento dessas pacientes e a situação dessa gravidez, que elas podem requerer isso como aborto legal. Você sabe desde quando isso existe na nossa Constituição? Desde 1940. E olha São aí. 60 anos que a mulher pode recorrer e não cair num aborto inseguro, né? O que é aborto inseguro? Aborto inseguro é aquele praticado por pessoa não apta a realizar uma curetagem, um abortamento, ou então em condições inadequadas, né, insatisfatórias, que não é no hospital, com risco de infecção, de morte, ou ambas as situações. Né? Então é importante saber que a rede, o sistema de saúde municipal e estadual em Campo Grande oferece esse atendimento para a mulher vítima de violência sexual em situação de agravo, que a gente chama. Doutora Sueli, é muito comum adolescentes abortarem? Onde que o índice de abortamento é maior? Qual a faixa etária? Pacientes jovens, Cidinha, em torno de 22 anos, tá? A gente sabe que é uma faixa longa, uma faixa grande, mas na idade de 22 a 35 até 40 anos, isso pode acontecer. Varia muito, né? Mas mais as jovens hoje, porque tem relações sem se proteger, sem anticoncepção, sem um preservativo. Tem medo dos pais, tem medo dos pais, coagido pelo parceiro, ou então acha que não deve ter aquela gestação e acaba fazendo de forma bem segura. Pra você ter uma ideia, países desenvolvidos, nós temos um índice de uma morte materna para cada 100 mil gestações. Em países subdesenvolvidos, no qual nós ainda nos enquadramos, infelizmente, 100 mortes maternas em 100 mil gestações. É 1000 vezes maior o índice. Nossa, e hoje, para você ter uma ideia, por dia, Cidinha, por dia, existe assim uma taxa que já foi vista, calculada, e a gente sabe, morrem 500 mulheres por dia em função de aborto e das consequências e das complicações. Então é um Boeing que cai por dia cheio de mulheres. E em cada 7 minutos, olha, se já tem 7 minutos que nós estamos falando, morre uma mulher. Ai, tá? Gente, é grave, sabia? É um problema de saúde pública que não podemos fechar os olhos para isso. Não pode. E outra coisa, para finalizar, além das consequências físicas, né, para a mulher que deve causar, tem as psicológicas, né? Eu tenho a impressão de que uma mulher que pratica um aborto
num determinado momento da vida dela, ela cai a ficha e ela entra em conflito com ela mesma, não tem? É verdade. Muitas vezes chegam pacientes que já tiveram essa história, que numa determinada época da vida não viu outra opção a não ser realizar o aborto. E ninguém, assim, digamos, em saúde mental normal, pensando, evoluindo tudo e calculando tudo, é a favor de um aborto como um método contraceptivo. Então, na realidade, fica mesmo uma cicatriz psicológica, emocional, e muitas acham que até não conseguem engravidar em função de um aborto que é realizar no passado. Então eu deixo aqui uma mensagem. Hoje, a mulher de hoje não pode julgar ela própria, né? Com, digamos, 10 anos passados na vida, quando tinha outra estrutura, outra maneira de pensar. Né? Pense no agora. Bom, doutora Sueli, o assunto não é dos mais interessantes, não vamos falar outras vezes de vida, né? Dos bebezinhos que estão nascendo lá. Mas agora a gente vai para o intervalo, mas antes a doutora Sueli vai desfrutar comigo dessas delícias da Pão e Tal, e você não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer rever outras, o programa todo? Então nos assista através do site www.maisestilo.net.